Bom dia, todos, todas. Eh, Bem, um auditório não é o melhor espaço para a gente fazer um debate assim aberto, porque sempre tem essa coisa, a mesa, a plateia. Mas assim, a gente colocou aqui pessoas na mesa, gente na plateia, aí o Reginaldo, né, se puder vir para cá. Tem aqui a Gabriela, o Renato e fala, Sibeli. Pode. Sim, e a gente fazer assim, eu acho que será a melhor coisa. A única coisa é que fica difícil para a gravação. Em todo caso, a gente vai discutindo assim abertamente, acho que vai dar certo. Vem para cá então. Eh, Porque a ideia é a seguinte, hã, o professor Reginaldo, né, esse projeto acho que é de um interesse geral, né, porque no fim. Sim, por favor. É de interesse geral, afinal, uma guarda, né, de documentação, para os nossos interesses sobre a história da educação em ciências. Nós temos aqui pessoas que, direto ou indiretamente estão trabalhando com isso. Ontem na exposição do Davi, por exemplo, eu acho que, o Davi tem muito, né, a contribuir nesse sentido, porque o repositório é bastante extenso e muito bacana do grupo, do GEMAT. E e aí eu julgo que o Reginaldo, né, na experiência, no andar da carruagem com o projeto dele, hã, de alguma maneira a gente, resolveu nesse seminário, eh, pedir para o Reginaldo, né, expor, assim, essa parte mesmo do trabalho, essa condição mais técnica, os passos, assim, das dificuldades, como ele expôs ontem pra gente, tem discussões conceituais no meio do caminho, né. E eu perguntei para ele se ele gostaria, né, de, colocar mesmo em debate, né, o processo do projeto, de forma que a gente aproveite aqui, né, os conhecimentos de todos que trabalham com isso, para fazer um debate mesmo. Acho que é um fórum, né, de uma inteligência coletiva atuando em benefício de um repositório que vem, né, do projeto do nosso colega, mas que para nós é importante, né, e até para o uso das nossas pesquisas, tal. Então, é isso, assim, a única coisa, colocamos uma mesa aqui, mas, a gravação também é necessária, e aí eu vou passar a palavra para o Reginaldo e, fica aberta. Eu fico aqui mais de organizadora, né, mediadora, digamos, mas, está aberto a discussão em geral, tá bom? Vamos lá, Reginaldo. Bom, alô? Bom, a Kátia já colocou os propósitos, né? Já desde o começo, da nossa preparação para o seminário, um dos objetivos era a gente discutir mesmo esse tipo de formatação, né? De projeto, os limites, as possibilidades. A ideia era que o seminário, paralelo à exposição dos trabalhos, das ideias, também fosse um espaço de debate, de discussão, né? Para ser aqui bastante sincero, bastante franco, a gente teve uma certa urgência em organizar o projeto, eh, pelo fato de que a gente percebe que essa documentação, isso inclusive pelos relatos de ontem, não exatamente dessa documentação específica que a gente está trabalhando, mas com o que acontece com objetos e documentações de uma forma geral, a gente percebe que há
uma grande velocidade em descartes, em perdas, né? E especificamente sobre esse tipo de documento, que são produções particulares dos professores, anotações, etc. O descarte, a perda desse material, a perda dessas informações, ela é mais rápida ainda. Basta que um professor se aposente, né, que esse material todo, em geral, vai para o lixo mesmo. A gente viveu, inclusive, algumas situações assim, da pessoa falar: eu estou me aposentando e estou entregando o gabinete, então vocês venham e vejam o que interessa, porque o resto vai ser dispensado, vai jogar fora. Então, cada dia que você demora para organizar, para pensar, para colocar essas coisas em ação, em funcionamento, é uma quantidade de informações que se perde. Então, a gente começou tendo claro que há limites metodológicos, há questões teóricas que precisam ser discutidas, né? Então, um dos projetos, né, que serve meio que de guia para nós, de farol, né? Então, é o projeto do GEMAT, isso sem todos os problemas, todos os limites nossos são nossos, então não estou responsabilizando o GEMAT por nada, mas o acervo que o GEMAT construiu é um farol que a gente tem assim em mira, né? Que é um trabalho extremamente sólido, de muito fôlego. E aí a ideia era justamente essa, que a gente aproveitasse esse momento para ouvir as experiências, para ouvir, inclusive, as questões relacionadas ao uso desse material para a produção da historiografia da educação no Brasil, né? Enfim, então é isso. O projeto hoje, como eu falei rapidamente na abertura, ele ainda tem uma lacuna muito grande, que é justamente essa ideia de que a documentação fique disponível de uma forma... A documentação que a gente está organizando, ela já está disponível. Então, se alguém que tem interesse em um determinado documento, a gente vai disponibilizar, obviamente. Mas a ideia é que seja disponível online, que as pessoas tenham acesso de uma forma mais simples, que não tenham que entrar em contato, solicitar, ou que não tenham que ir até a Unifesp, consultar no local, né? Então, essa é uma lacuna ainda grande para a gente organizar. Isso demanda as formas, os métodos de organização da documentação, de catalogação, de disponibilização por meio dos programas, né? E também algo que a gente tem mais claro, mas que ainda é também um limite, é o processo de recolha dessa documentação. Então, isso a gente tem encontrado barreiras, né, problemas, mas isso eu acredito que seja algo que a gente caminha, que a gente vai avançando lentamente. No início do projeto, havia uma expectativa que a gente teria uma quantidade maior de documentos de forma mais rápida, aí a gente foi percebendo que na prática as coisas não são bem assim, há certas preocupações, certos limites, certas dificuldades para obter, mas estamos caminhando, isso aí está caminhando bem, né? Então a questão mesmo é essa parte mais da organização, da catalogação, da disponibilização para o público e, a médio e longo prazo, do uso da análise desse material nos trabalhos de história da educação, né? Então é isso. Estou colocando mais
dúvidas, os problemas para a gente abrir aqui, do que exatamente uma exposição mais sistematizada, né? Então, comentários, perguntas? Pois não, Cibele. Deixa rolando o microfone, porque senão a gente não grava. Eu sou nova aqui, ainda mais que eu cheguei um pouco atrasado, cheguei agora de manhã só. Eu não sei se vocês conversaram ontem, como é que é? Como que é a coisa do espaço físico para armazenar esse material? Na minha instituição, que as pessoas se matam por 10 centímetros quadrados. Então, isso é uma questão, assim, porque eu trabalho na USP de São Carlos, no Instituto de Física, e a gente tem muita coisa da perspectiva de instrumentação, o material de laboratório que era usado, e aí sempre joga um monte de coisa fora, aquela coisa que todo mundo sabe como é que é. E uma das questões é que a gente não tem espaço físico. Eu queria saber como é que esse tipo de coisa assim é encaminhada, como é que vocês, onde que guarda esse material? E eu sei que isso não é uma questão só minha também, né? Acho que tá ligado. Tá ligado. Eu vou ajudar o Reginaldo. Quando o Reginaldo começou a falar aqui, eu acho que assim, o grande problema do acervo é que o acervo ainda está na mão de pessoas. Então, todo o material que existe está na mão de pessoas, não está na mão de instituições, né? E a gente está recolhendo isso, tentando que essas coisas que sejam, aspas, caseiras, estão se tornando institucionais. Mas o problema é o mesmo que você aponta. Então, a gente está num campus que é relativamente novo, cujos espaços ainda não foram concretizados, quantos prédios ainda não foram construídos. Então, a gente, ainda bem, num cenário atual, não é um ainda bem, porque o esforço político para erguer um prédio, às vezes, pode nos levar... O prédio atual, mais recente, ele levou entre negociar e construir uns 15 anos. Então, esse ainda bem... Então, na atual conjuntura, em algum momento a gente vai ter limite. A duras penas a gente conseguiu um espaço muito pequeno, deve ter uns 4 metros quadrados. E aí, como a gente está tratando ainda só de livros e coisas pequenas, ainda não é um problema. Outra parte do material que está sendo recolhido são materiais que estão em bibliotecas. Então, na verdade, a gente pegou materiais que são exclusivos de uma biblioteca no Instituto de Biociência da USP. Então, isso não vai ficar a nosso cargo, esse material, né? Então, espaço a gente não tem. Então, é até enquanto o Reginaldo falando, eu pensando que ele foi muito corajoso em propor esse projeto, não só pela dificuldade técnica que nem o Davi apresentou hoje, mas por causa disso. A gente vai ter que brigar por um espaço, como acontece na sua instituição, e brigar por um espaço num campo onde as pessoas não entendem ainda algumas importâncias do que é esse material. Então, como a gente discutiu ontem, mas se discute em vários fóruns, é a mesma coisa. A tendência sempre é jogar fora. Então, você precisa convencer antes as pessoas que não é um descarte aleatório e que esse espaço não é o almoxarifado do esquecido. Então, é uma construção, a gente conseguiu esse espaço nesse momento, a gente espera que cada vez mais as pessoas sejam sensibilizadas e a gente consiga um espaço adequado, né? Existe um grupo de outros professores que, por exemplo, eles têm coleções de livros que podem ser incorporados para a biblioteca, às vezes livros que não são editados. É uma negociação política imensa, porque a biblioteca, que é um lugar de guarda, num primeiro momento a resposta é: não temos espaço, não quero esse livro, ele é legal, mas não teremos. Então tem essa iniciativa que, embora não seja parte do nosso trabalho, são colegas que têm dificuldades de colocar os livros no acervo, livros que vão ser usados pelos estudantes, livros que são da referência básica das disciplinas. Então é uma luta política, uma luta de formiguinha. Outro ponto é que é um projeto meio de vida, assim, embora seja financiado por FAPESP, a FAPESP não dá um pontapé inicial, mas não quer dizer que em 2 anos a gente vai conseguir solucionar tudo. Ele precisa sobreviver
mesmo depois desse fomento e outro fomento porque quando você tem um fomento, você também começa a ter espaço de discussão acadêmica. Se você não tem o fomento, você nem entra nos espaços de discussão. Ao momento que você é financiado e a instituição assinou que ela tem que dar contrapartida àquele projeto, você também tem pauta de negociação, você consegue se colocar mais nessa situação. Então falar muito, mas é voltar sempre ao mesmo. É uma briga de espaço, a gente só espera ter força política para manter isso conforme o tempo. Bom, eu vou dar um depoimento, gostaria de dar um depoimento que não tem muito a ver com a história da ciência ou história do ensino de ciência, mas eu participei de um projeto de longo fôlego, acho que começou em 2002, que é a organização da Biblioteca dos Livros Didáticos. Quem tocava isso era a professora Cícia Bittencourt, que era lá da USP, depois veio para a PUC, foi para a Unifesp e agora está na USP de novo como professora colaboradora. Era um acervo que começou com o acervo pessoal dela para sua tese de doutorado, ficou um tempo embaixo da escadaria lá da Faculdade de Educação da USP, da entrada da biblioteca da Faculdade de Educação, né? E o problema daquele lugar é que os livros sumiam, né? Os professores passavam lá para dar aula de licenciatura e nunca mais devolviam. Até que a professora Cês conseguiu um espaço dentro da biblioteca para abrigar esses livros. Hoje, eu não sei quantos livros tem. Última vez que eu tive notícia do acervo, tinha mais de 20.000 livros didáticos. Para constituir esse acervo, primeiro a gente teve que brigar com os bibliotecários, que têm uma mentalidade extremamente fechada sobre como devem ser tratados os livros. Então tem um sistema de que classifica os livros e nessa classificação não tem livro didático. O que significa que um livro didático de história vai no nicho livro de história, livro didático de matemática vai lá para matemática, e na biblioteca some, porque no fichário a gente não tem como consultar pelo livro didático, né? Então a gente conseguiu, a duras penas, criar uma classificação própria de catalogação por temas, né? Então, são todos livros didáticos catalogados por temas, e além disso a gente tinha a gente valorizava livros didáticos usados, porque tem marca do uso, né? E a gente considerava um livro com marca de uso como um livro especial, né? Os bibliotecários costumam descartar os livros repetidos, e a gente não queria isso, né? Porque a gente achava que cada livro era um livro. E foi muito difícil convencer o sistema os procedimentos normais da biblioteca, da biblioteconomia, aceitarem nosso sistema. Depois a biblioteca da Faculdade de Educação da USP foi demolida para dar lugar a uma nova biblioteca, e aí conseguimos um espaço maior para abrigar a biblioteca, o livro didático. Mas perdemos uma bibliotecária que entendia de todo o procedimento que a gente adotou. Então tem uma bibliotecária que entende muito bem os nossos objetivos, mas ela só pode dar plantão, então a gente tem que agendar para ela atender a gente, né? Mas está lá na Faculdade de Educação da USP. Um momento. Um dos grandes problemas é quem vai tocar isso, né? Porque a professora Circe é uma professora já idosa,
outro dia mesmo completou 80 anos, fizeram uma grande festa, né? E lá na Faculdade de Educação da USP não há ninguém que se interesse por isso, ou quem se interessa tem interesses de outra natureza, segundo as intenções, né? Então é muito complicado achar quem assuma aquilo, né? A ciência até já falou para mim, caso eu me pega aquilo. Falei, bom, primeiro que não sou tão jovem assim, não tenho durabilidade tão grande que, que a professora Assis. Ah, além disso, eu sou da PUC, né? Como que alguém da PUC pode controlar uma biblioteca que está lotada na USP, né? Tem um problema institucional muito grave. E aí, por isso que eu me interessei com a apresentação do professor Davi ontem, porque ele falou que GEMAT agora se constitui como uma associação, né? Eu acho que a associação permite uma estrutura que seja um pouco mais perene, um pouco mais permanente, né? Claro que está sempre independente das pessoas, mas eu acho que tem uma possibilidade de uma continuidade maior do que um tipo de iniciativa como a nossa, que fica dependendo praticamente de uma única pessoa, né? Eu sou apenas um ajudante, né? E não tenho nenhuma interferência lá na USP, né? Então não posso fazer nada do ponto de vista do acervo ou da instituição, né? Só posso colaborar com algumas atividades que a Biblioteca do Livro Didático, a BLD, desenvolve. Por favor. Livros desse acervo são de educação básica ou também tem de ensino superior? Livros texto, tipo Halliday, esses livros lá, Halliday de 1930. Não Olha, existia, mas tem basicamente ensino fundamental, né? Ensino básico. Tem primário, ensino médio, né? Superior tem alguns, mas não foi a prioridade da coleta, né? Agora veio uma leva de doações que vem dos avaliadores do livro didático do PNLD. Então, eles avaliam e depois doam para a gente, né? Então, o acervo deve ter aumentado bastante. Eu não tenho dados sobre isso, mas deve ter chegado a 40 mil, algo assim, né? Eu acho que é uma das maiores bibliotecas de livro didático do mundo. Maior fica na Alemanha, lá na cidade de Braunschweig, que é no Instituto George Eckert. O segundo, do professor do Alain Chopin, que era um dos grandes incentivadores da pesquisa em livro didático, mas como ele faleceu, né, não faz muito tempo, uns 10 anos, o projeto ele também teve esse problema. Ele não tinha herdeiros, então o acervo dele não sei onde que foi parar. Me dizem que foi parar lá em Lyon, quando parte do INSP foi deslocado para lá, mas não tenho certeza, porque era um projeto chamado Projeto Emanuele, eu sei que está totalmente parado, né? Então, nosso acervo deve ser o terceiro maior do mundo, se o do professor Alan Chopin ainda estiver funcionando. Eu tenho algumas perguntas para entender. Primeiro, assim, o repositório é digital. Onde é a guarda do repositório? É a Unifesp? Porque eu sei que o repositório da UFSC é enorme, né? Quer dizer, para guardar isso que paulatinamente vocês vão, né, organizando, é um trabalhão, né? E como que vocês estão organizando, classificando, né, os processos? O que está sendo feito primeiro
como você apresentou, né? A gente viu que não tem ainda, né, essa ideia de fazer a apresentação dos artefatos científicos. Julgo que seria interessante uma segunda fase para isso, né? Ou não sei se paulatino, mas o grupo de pesquisa que vai, pega, digitaliza, etc. Mas, no fim das contas, assim, quais são as preocupações de fato, né? Assim, deste processo, né? No que de alguma maneira a gente pode ajudar a pensar a coisa, porque daquilo que aconteceu conosco em relação ao ARC, no início, a ansiedade era terrível, né? A gente tinha mais medo do que processo de verdade, né? Depois, com o tempo, nós fomos imaginando que não dá para abraçar o mundo, né? E depois, passou um tempo, a gente viu que o inventário estava ficando grande, né? Então eu queria entender melhor, assim, né, em que circunstância está, como que, de alguma maneira, a gente pode ajudar, porque, veja, né, eu fiquei pensando na questão do repositório. Ao longo desses anos de grupo de pesquisa, todos os nossos alunos juntaram documentação sobre o ensino das ciências, né? Essas documentações, eu acabei colocando tudo isso num repositório também, né? Não, e foi um processo orgânico, ou seja, eu fiquei pensando nisso, no fim das contas, o nosso grupo de pesquisa guarda uma documentação enorme sobre isso, né? Isso teria como fazer algo associado, no nosso caso não é um projeto, fomos colocando, né, as coisas ali e compartilhando entre nós mesmos, né? E aí você me fez pensar nisso, né? Nossa, será que, né, que talvez eu devesse abrir isso, né? Entende? Então eu queria entender melhor isso, sabe, Reginaldo? Porque no fim eu fiquei pensando nisso, falei, nossa, eu tenho tanto documento guardado e tá lá fechado, sabe? Que, que talvez eu devesse pensar melhor nisso também, né? Bom, então vamos por partes, né? Ah, até contrariando um pouco, até o meu perfil pessoal, assim, eu sou, assim, até na minha vida pessoal, eu gosto das coisas passo a passo, tudo organizadinho, tudo com antecedência. Eu fui percebendo que não era possível nesse caso. Nesse caso, assim, até eu acho que isso é uma característica geral, mas particularmente na nossa instituição, a gente tem que ir fazendo acontecer, tem que ir empurrando, tem que ir fazendo, tem que ir impondo. Então, o Renato falou, a gente tem um espaço ali pequeno, mas ele foi cedido pelo programa de pós-graduação. O objetivo é que, com o tempo, ele se consolide. É um espaço que, assim, não tem como sair de lá. Ou se sair de lá, vai ter que ir para outro lugar, que vai ter que ter algum espaço. É um passo a mais do que antes, que a gente não tinha espaço nenhum, não tinha nada. Amanhã a gente vai fazer uma mesa redonda lá com a professora Marta, a professora Gabriela, que é vamos dizer assim, um certo marco. Ó, o projeto existe, o projeto está aqui, nós estamos discutindo, nós trouxemos 2 professoras para discutir aqui o projeto, as ideias e tal. Então, é alguma coisa que tem um aspecto acadêmico, teórico, lógico, mas tem um aspecto político forte. É um campus que raramente leva um professor estrangeiro, raramente, inclusive porque nem a cidade comporta, nem a instituição, sequer a cidade comporta, né? Então é um passo. Então a gente está indo assim.
a possibilidade da gente fazer um intercâmbio, da gente discutir, fazer algo, vamos dizer, mais combinado, é totalmente viável. Então, isso também, assim, por exemplo, na Sociedade Brasileira de Ensino de Química, outro dia eu dei uma live, tinha professores do Brasil inteiro assistindo. A ideia é convencer as pessoas de que elas vão ceder materiais para o repositório, não é para o grupo do Reginaldo e do Renato. É um material que ficará disponível para todos. Inclusive porque, como é um campo ainda muito árido de trabalhos, não tem sentido nenhum a gente pegar essa documentação por debaixo do braço e ficar com nós. A possibilidade de análise é infinita aí. Então, não teria nenhum sentido a gente guardar essa documentação para nós. Então, assim, qualquer possibilidade de intercâmbio, de uma parceria, isso está sempre viável, né? Está sempre muito aberto. A questão da catalogação, dos critérios, eu até acho que eu não sei se eu vou colocar eles numa fria. Eles estão ali quietinhos, ó. Estão com medo que eu chame alguém para falar. Mas eles poderiam até falar. Eles poderiam falar como é que está sendo feito isso, que eles sabem melhor do que eu, eles têm mais propriedade do que eu. Até acompanho também, discuto, converso. Mas eu acho que eles poderiam falar sobre isso. Tem que apertar, deixar apertado. Paciente Madois. Tá. Foi? Foi. Bom dia. Eu, a Amabile, que não está presente no momento, e a Giovana, nós estamos na frente da catalogação. Inicialmente, era primeiramente eu e a Amabile. A Giovana entrou posteriormente, e a Samira também, que está doente e não conseguiu vir. Mas, primeiramente, nós começamos a utilizar para a catalogação o LibreOffice. Só que por conta de alguns probleminhas técnicos que nós tentamos resolver algumas vezes, na questão de descrição dos documentos, porque o campo era muito curto, então não dava para descrever textos muito longos. Então nós acabamos tirando o LibreOffice de cogitação, então nós partimos para outras ideias, outras tentativas, para colocar como solução. Daí, depois de muita discussão, nós entramos em consenso que seria interessante utilizar o Google Planilhas. Porque o Google Planilhas, ele primeiramente é gratuito, então tem essa facilidade. Não tem o problema de limite de descrição dos documentos, o que é muito bom. E é didático, é dinâmico e é prático. Então, atualmente, nós estamos utilizando para catalogação justamente o Google Planilhas, que é muito bom. A gente dividiu esses campos ontem o Reginaldo ele mostrou um pouquinho, em periódicos, nos anais. Tem os anais tanto de alguns outros eventos que tiveram, tanto do ENEC também. A gente também dividiu na revista Cultos também. Também tem os cadernos, tem os cadernos de química, livros didáticos em si. Então, essa divisão acontece... A gente divide, né? Então, o Derek fica com uma parte... E é fácil, assim. Se a gente está com dúvida, a gente conversa entre si e a gente discute como que é melhor para catalogação especificamente. Então, por exemplo, nos periódicos, a gente divide em título, data de publicação, a descrição realmente do que fala, né? A gente divide também em autores, editora, porque muitas vezes não tem autores, não existem os autores, tem só a editora que publicou. É mais ou menos assim que a gente divide. Tem também a parte dos ENECs, que eu sei um pouco mais, que foi a parte que eu fiz, que a gente dividiu
pelas publicações dos ENECs mesmo. Então, o primeiro ENEC, segundo, terceiro. Aí a gente dividiu pelo local onde ele foi realizado e, posteriormente, a gente vai colocar o link de acesso para esses documentos. A gente está primeiro fazendo essa parte de catalogação que é um pouco mais, que demanda um pouco mais, para depois só colocar os links das digitalizações já realizadas. Um outro detalhe que eu esqueci de pontuar na minha fala é que, além disso, nós utilizamos um aplicativo para fazer as digitalizações, que é o Noteblock, que também é muito bom porque ele é gratuito, então facilita muito a vida. Então, nós utilizamos o Noteblock para digitalizar e esses arquivos, posteriormente, nós nomeamos, renomeamos e salvamos no Drive. No Drive próprio do Google, que é próprio do nosso repositório. Então, depois fica fácil, porque está lá renomeado, já com nome. Posteriormente, a gente vai e transfere, analisa o documento. Por exemplo, tem um sumário, a gente consegue verificar quais são os assuntos, quais são os tópicos que vão estar inseridos na descrição do documento, na catalogação, e depois é só transferir, o que transforma o trabalho em uma coisa mais fácil. Então, a gente transfere do Noteblock para o Drive e, posteriormente, para a catalogação. É basicamente isso. Posso complementar? Primeiro, eu acho... Deixa eu cuidar, né? Não, tá ligado. Eu tô me ouvindo. Eu gosto muito de quando o aluno é otimista. Você sabe que o aluno é otimista quando ele fala assim, é fácil. Então, nossa vida fica mais fácil quando ele tem um otimismo. Eu acho que um dos pontos que a Kátia colocou, de fato, a gente ainda está num início muito operacional, a gente ainda está colocando a coisa, a gente está digitalizando, não consigo falar outra palavra que o Davi colocou ontem, mas a gente ainda está fazendo isso virar alguma coisa em formato digital, para olhar esse documento e conseguir fazer um metadado. Então, acho que a gente ainda não atingiu um nível de classificação que eu acho que meio que é a sua pergunta, assim, como que você está fazendo as categorias, como você está selecionando, eu acho que a gente ainda não está nesse ponto. Então, a gente está ainda num nível de operacional, entender assim, esse material que veio é um grupo pequeno, mas é diverso, se enquadra onde? Esse material vai ser colocado um metadado que a busca vai levar a algum lugar, né? A construção do banco de dados ainda é muito incipiente, é muito pequena, mas é o processo. Eu acho que quando o Reginaldo falou agora do segundo momento, o fato é que a gente está criando uma demanda para conseguir ter as coisas. Se a gente começasse o plano das ideias, propor só as ideias para uma instituição, não funciona. Então a gente está meio que atropelando tudo. A gente está ao mesmo tempo criando um acervo, classificando o acervo, criando a demanda, buscando o espaço, porque talvez seja o único jeito que na Unifesp a gente chegue em algum lugar. Senão, se a gente fizesse o projeto redondo, esse projeto continuaria no papel até hoje. Então, quando eu brinquei que ele foi corajoso, é porque, como ele mesmo pôs, ele pulou etapas e vamos fazer tudo. É urgente, precisa aguardar, o material chegou, vamos lidar com o problema. Mas eu acho que ainda a gente não está nesse nível de classificação que talvez tenha sido a sua pergunta. Bom dia, gente. Bom, meu nome é Davi, lá da Unifesp de Adema, né, procedente da UFSC, né, Santa Catarina. O que vocês estão relatando, né, eu vivenciei 2011, 2012, como eu já coloquei ontem, né, e talvez a distinção, né, dos trabalhos que você coloca, né, Reginaldo, gentilmente, né, como farol tal, é só mais tempo. Nós passamos mais tempo pensando sobre esses problemas, tá? Então, talvez a minha contribuição, no sentido de poder dar conta aqui no nosso diálogo, seja, nós não conseguimos fazer tudo. Se não conseguimos fazer tudo, temos que então imaginar o que podemos fazer e o que queremos fazer. Esse é o item que eu penso, né, uma coisa importante. Algo que movimenta bem esse trabalho é a distinção de que a gente, quando vai fazer um trabalho no sentido de reunir documentos, etc. e tal, isso tem um objetivo.
O objetivo da reunião desses documentos é porque isso fique público para todos, né, de acesso livre, etc. Mas isso já não é um objetivo dos acervos públicos, etc., museus, bibliotecas. Mas o nosso se diferencia por quê? Porque ele é resultado das pesquisas que nós fazemos. Então parece que o motor é a pesquisa e não a vontade ou o desejo de reunir vários livros didáticos. Então me parece que isso é uma coisa importante para dar norte para o trabalho. A professora Kátia falou, eu tenho várias coisas nos meus computadores, deve estar nos drives, tudo perdido assim, então, né, deslocados e tal. Qual que é a distinção, então, do repositório? O repositório é uma palavra bonita que as pessoas falam, mas por trás disso existem programas, tá? Então, existe, no caso das instituições, o DaySpace, que é um programa robusto, e não há problema de espaço. As instituições não têm problema de espaço virtual. Claro que, no fundo, tem, porque é um provedor, tem uma máquina lá e tal. Mas o que a gente tem que pensar é que é um espaço, e é um espaço estruturado. Então, o que significa estruturado? Assim como temos nossos computadores, pastas, subpastas, pastas, subpastas, assim sucessivamente. Então, esta ordem das pastas é que poderá ser utilizada da forma como o projeto prevê. Então, como é que nós fizemos lá? Estou relatando, tá? Desculpa se eu vou delongar um pouco mais. Mas, por exemplo, eu mostrei que nós tínhamos um projeto falando sobre, o GEMAT, né? Nós tínhamos um projeto que havia necessidade de privilegiar documentos normativos. Então, todo mundo trabalhou documentos normativos. Quais são os documentos normativos possíveis? Vamos pensar. Legislação. Hoje tem a legislação de Senado, Câmara, já tem um trabalho grande de digitalização feita. Mas em 2011 não tinha. Então, a gente também correu atrás disso. Coleções de legislações antigas, etc. Para a gente que é pesquisador de ensino, aqueles documentos que dão pareceres acerca de livro didático, que é adotado, que não é adotado, aquilo também é importante. Opa, faz parte da nossa legislação. E são esses tipos de documentos que ficou nesse guarda-chuva grande de legislação. E aí a gente começa a aprender. Tem a legislação, tem o decreto, tem as instruções, etc. Enfim, são coisas que a gente vai aprendendo com isso. Então me parece que a grande sacada é pensar que é o projeto que direciona as coisas, e não diferente. Não reunir várias coisas e depois começar a pensar o que eu vou fazer com isso. Então essa que talvez seja, nesse momento da discussão, a minha primeira contribuição aí, de coisas que nós já passamos. Bom, Já estava. eu estava e eu desliguei. Sim? Ouvem-me. Ora, estas discussões. Mais perto. Esta conversa que nós estamos a ter, extraordinariamente importante. Não sei se está. Está? Ok. Suscita-me algumas notas mas antes de dizer quais são duas ou três, queria dizer que é verdade isto que o Reginaldo está na questão da preservação da memória, ou seja, arquivos, museus, bibliotecas não estão muito na preservação, eles gostam de estar junto com os museus e os arquivos, mas as bibliotecas não estão muito no business da preservação da memória. Não vale a pena também estar a... Mas nas questões de preservação de memória, monumentos, memória coletiva, espaço público, o que for, há urgências. E quando há urgência é preciso fazer. E depois faz as perguntas a seguir. Eu concordo com a abordagem deles ao princípio. E às vezes nem é preciso definir muito bem o âmbito. Aquilo que o David estava a dizer é muito importante, que senão vocês vão ter uma enxurrada. Quando forem conhecidos, vão ter enxurradas de coisas sem critério e não sei o quê. Não querem isso. Querem o vosso nicho. Querem o vosso nicho. Porque há muitas instituições a fazer a mesma coisa. Quando querem especializar, querem ser procurados, para isso precisam do vosso nicho. Quando precisam definir o âmbito, não precisa estar logo ao princípio, se tiverem que ir às urgências, mas têm que o definir numa determinada altura. Tá?
Penso que isso é muito, muito importante. Especializarem-se, aprofundarem. Reparem, é para pesquisa, não é uma coisa geral. Vocês não querem ser a Library of Congress, certo? Não. Vocês vão se especializar ali num determinado tipo de manuscritos. Depois, segunda nota. A arbitrariedade e a vulnerabilidade dos arquivos nas universidades e nas instituições de pesquisa e nas escolas. Tá? Nas universidades é preciso pensar-se que as universidades sabem muito bem o que é uma biblioteca, mas não fazem a mínima ideia o que é um arquivo. Tá? Zero. Não têm arquivistas a maior parte. E não é só no Brasil. É em França, sim. É em Portugal. É nos Estados Unidos é um bocadinho diferente. Já vou falar do caso dos Estados Unidos. Mas é na maior parte dos países o que acontece o que é que eles chamam arquivo? É o arquivo morto, onde eles vão atirando as coisas que legalmente têm que ser preservadas, por exemplo, exames têm que ser preservados. Bem, agora, parentes, nós parecemos aqueles que estão a arrumar as cadeiras no Titanic, não é? Porque estamos a falar de uma coisa que aconteceu até 1990. Agora os projetos de pesquisa são geridos por WhatsApp, tá? Em todo lado. E, portanto, isso levanta outras coisas. Portanto, estou a falar até 1990, por aí. Estamos a falar de tudo para trás, e há muito para trás. Atenção, é preciso preservar isso. Parte da história do século XX não pode ser feita em todas as áreas se não preservarmos os manuscritos e aquela documentação que foi gerada. Mas as universidades não sabem. O arquivo morto é aquilo que eles guardam porque têm que guardar, tá? E as minutas e as contas, têm que guardar 5 anos as contas, lá estão as faturas. Por sorte, às vezes guardam, porque aquilo depois há uma inércia, pois lá está. A universidade é uma instituição com muita inércia. E, portanto, primeiro que se esvazie uma cave, só se houver assim um aumento de alunos e é preciso mais uma sala de aulas, então aí esvazia-se com uma rapidez, tipo em horas, não é? Mas, portanto, há esta vulnerabilidade intrínseca dos arquivos nas universidades, por um lado. Por outro lado, para agravar isto, a documentação que nós estamos a falar é uma documentação que cai fora do radar dos arquivistas. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que mesmo que houvesse arquivistas profissionais na universidade, eles e elas não tomavam conta destes materiais. Estes materiais são gerados nos espaços de produção de conhecimento, de transmissão do conhecimento, nos laboratórios, nas salas de aulas, em casa dos professores, não é? Anda para trás e para a frente, leva para casa, não é? Todos nós temos material em casa, depois trazemos para as instituições. Isto é normal, não é uma coisa tipo, eu estou com coisas da universidade em casa, claro que estou, como é que não estou? O trabalho dura 24 horas, a gente está sempre a pensar nas coisas, estamos a escrever, estamos a ler, portanto isto é normal. Mas este material não está dentro do radar. Os arquivistas não pensam nisto, isto é, quando alguém se aposenta, e agora aqui é que vem o caso dos Estados Unidos, que eu acho exemplar. Quando algum professor ou pesquisador de uma universidade americana, seja pública ou Ivy League ou o que for, se aposenta, imediatamente, aliás, a gente vê nos filmes, tá? É a caixinha com as coisas pessoais, não saem com mais nada. O coisa é fechado. As portas do gabinete são fechadas e há de ir lá alguém ver, porque se considera que aquilo que é produzido, tudo, dados, papéis, manuscritos, coleções, imagina, geras uma coleção, não é? Enquanto estás numa pesquisa de biologia. Tudo é da instituição, não é da pessoa. E aqui é que é uma das grandes confusões, que leva a que os arquivistas não peguem, porque é espólio pessoal. E leva portanto, todas estas vulnerabilidades, eu já perdi um bocado, estas camadas são tantas, mas o que é que quer dizer com isto? Quer dizer que eu já fui, foi a única vez que eu fui a leilão, foi tão bom ir a leilão, nunca tinha ido, enquanto diretora de museu, não é? Foi a única vez que eu fui foi para comprar 2 cartas do meu museu, com timbre do meu museu, que estava numa família do antigo diretor, 1930 e não sei o quê, e as cartas apareceram, cartas têm a ver com a instituição, ou seja, são nossas, mas a pessoa tinha em casa, ou levou para casa, e então eu fui buscá-las e comprei em leilão. O meu reitor deixou-me.
Mas o que é que eu quero dizer com isto? Às vezes conseguimos apanhar lá à frente nos espólios pessoais. E os espólios pessoais só são pessoais de certa forma, não é? Por causa desta promiscuidade, não é promiscuidade, mas ambiguidade entre arquivos pessoais, entre o proprietário daquilo que eu gero enquanto funcionária, trabalhadora de uma determinada instituição. Tá? Tudo isto ia ser clarificado, não é? Tá? Finalmente, há uma universidade na Europa, que é a Universidade de Turim, que tem uma coisa excepcional para estes casos, que é, não é tanto para os professores que se aposentam, é mais quando uma experiência num laboratório é desmontada. Tem uma espécie de bombeiros do património, tá? A Universidade de Turim tem uma coisa que se chama Astute, vocês podem procurar na internet, e chegaram à conclusão, a universidade, que não é possível preservar tudo, até porque a pesquisa contemporânea é muito grande, não é? As experiências às vezes estão desmaterializadas por vários laboratórios, às vezes por vários países, e portanto, o que é que eles fazem? Vão ao laboratório, filmam a última operação daquela experiência, entrevistam os pesquisadores e aquilo tudo é arquivado. Portanto, faz também um repositório digital. E depois vai para o lixo. Ou vai ser desmantelado pelo Batista, não é? Que vai lá tirar as partes que interessam e o resto é lixo. Portanto, é uma solução que eu acho interessante e não havia lei nenhuma para quem enquadrasse isto. Mas a universidade pôs nos estatutos. Isto é estatutário. Não se pode desmantelar um laboratório ou uma experiência sem chamar a Astute. Isto às vezes há exemplos nossos, mesmo finalmente para acabar. Nesta vossa fase, é muito importante contarem com a experiência de pessoas que já passaram essa fase, não é? Ali o David está a falar no caso dele, mas eu estou-me a lembrar que o MAST tem uma experiência enorme em espólios pessoais. Eu uso sempre entre aspas, não é? Espólios pessoais. Portanto, eu acho que contactar o arquivo do MAST, trabalhar com eles, falar com eles, mostrar o que é que estão a fazer, ouvir crítica e tudo isso parece-me relativamente importante. Mas lá está, é um arquivo que pretende, ou pelo menos pretendia há alguns anos, ser, na ausência de um arquivo do CNPq, não é? Um arquivo de ciência do Brasil, eles estavam muito a ir para um arquivo desse tipo, tá? A abranger tudo. Portanto, vocês estão a competir com eles, estão a perceber o que é que eu quero dizer? É preciso definir o nicho. Muito importante, tá? Até porque depois os pesquisadores do futuro têm que saber onde é que vão encontrar as coisas, não é? Não pode estar tudo fragmentado e duplicado e triplicado. Pronto, é só isto agora. Mais alguém? Alguém quer falar? Dar contribuições? Bueno, muchas obrigado. Muy interesante el debate y bueno, y aprovecho este momento para agradecer a Reginaldo la invitación a este proyecto y bueno, y también gracias a la FAPES estoy aquí. Y bueno, y se me vienen varias preguntas en esta etapa incipiente y teniendo en cuenta lo que dice Katia, la propia elaboración de los investigadores también pueden funcionar como documentación adicional a este repositorio digital, así como permite, bueno, hay estrategias, palabras claves, metadatos, pero también los mismos cuadros o mapas conceptuales que los investigadores van elaborando a medida que van revisando el material que no queda registrado en una planilla o quedan los cuadernos de investigador y a veces es muy enriquecedor socializarlo eso. En mi tesis doctoral me pasó que compilé una documentación muy dispersa y la centralicé, o sea, de alguna manera mi tesis centraliza documentos que están en diferentes instituciones, en diferentes bibliotecas, en manos de diferentes personas. Y bueno, lo que intenté fue hacer un cuadro sistematizando la localización de esos documentos, socializando esa información. Y eso fue una elaboración propia, pero que bueno,
que yo la ofrecí, de hecho la ofrecí al Archivo Nacional, la ofrecí, no me la aceptaron porque no tenían un protocolo para incorporar la información elaborada de investigadores. Entonces ahí, si son proyectos, como dice David, que tienen en algún punto un objetivo, la investigación, y la construcción del acervo es el motor, ¿cómo podemos incluir los propios cuadros elaborados de los investigadores a ese conjunto de documentos digitales junto con la digitalización del documento primario, ¿no? Me parece que es algo para pensar y que puede enriquecer otros proyectos o puede ayudar a pensar otros proyectos a futuro, más allá de lo que a veces se publica en un artículo, ¿no? Porque uno accede a lo que hace el investigador a través de sus publicaciones o su tesis, pero la cocina del investigador, es decir, todos los documentos y cuadros y elaboraciones que tenemos en nuestros propios ordenadores o computadores, no llega a socializarse de alguna manera para que eso promueva a otros investigadores o investigaciones. Yo hice una propuesta, por ejemplo, a la SAIEGE, pensando también en lo que decía Kazumi, de asociaciones civiles que puedan funcionar como nucleadores de toda esta información. Yo ofrecí a la SAIEGE en un momento armar como un sistema de localización de documentos primarios a partir del procesamiento de tantas fuentes que han hecho los investigadores, ¿no?, de historia de educación. Les interesó, bueno, era medio difícil ahí elaborarlo, pero me pareció una idea y algunos tuve interesados, porque siento que hay muchas cosas que, por ejemplo, no pude decir en mi tesis doctoral, que están ahí en mi ordenador y me van consultando y yo voy socializando información, pero eso tengo la inquietud de que eso sea público, que eso esté en algún lugar y que se sistematice. Me parece que este proyecto puede ir pensando un poco también esas estrategias en función de las investigaciones que vayan surgiendo. Posso só acrescentar uma coisa que me lembrou, que é a questão, é uma informação que eu não sei se têm, mas desde há alguns anos na Europa, toda a pesquisa, todos os dados resultantes de pesquisa financiada publicamente têm de permanecer em acesso aberto. Tudo. Ok? Sempre. E, portanto, isto obrigou, por exemplo, uma instituição como os museus a reorganizarem-se. Eu posso explicar como. Porque os dados primários, por exemplo, mesmo que sejam confidenciais, têm que ficar salvaguardado lá com o autor, não é? Imagina, pronto, agora já estou-me a enrolar, mas vou explicar o exemplo, não é? O museu tem um manuscrito, mas se um historiador for lá transcrever o manuscrito, a transcrição é do historiador, não é do museu. Tá? Portanto, nós tivemos que otimizar isto de maneira a, sim, transcreves, mas tens que deixar os dados connosco. Com todo o privilégio, embargos, pronto, precisas publicar, tudo bem, 5 anos, a gente deixa aquilo fechado, mas tem que ficar em dados públicos. Tem que ficar publicamente. Ele obrigou o museu a reorganizar-se um pouco desta forma. Eu fiquei numa dúvida, porque uma coisa é o trabalho de pesquisa ser público. Então, várias revistas hoje são abertas por força institucional. O que a gente produz precisa ser público e de fácil acesso. O outro ponto que eu acho, e aí a Gabriela vai me ajudar se eu entendi, é o Open Science, onde você deixa os seus dados abertos, e aí é um outro nível de discussão. Um é você colocar os dados brutos que são abertos para qualquer pesquisador. O outro é transformar aquilo num conhecimento público. E aí eu não sei... Dados secundários, não é? Isso. Aí eu não sei de qual de vocês estavam falando. No seu caso, eu fiquei com a impressão que seriam os dados juntos brutos. Para qualquer pessoa poder reanalisar e fazer outro. E no caso da Marta, eu ficava do dado pronto.
Então, o conhecimento gerado é público porque ele vem de verba pública. É isso? Sí. Tá. Es eso y también la elaboración de los investigadores de la relación de esa documentación. O sea, si bien eso deviene en algunas publicaciones, no podemos publicar todo lo que surge de la relación de esa documentación. A mí me pasó que una cosa pude publicar y después dije, pero todo esto es historia de la educación y la podrían trabajar 5 tesistas más, tranquilamente. Y esa relación que encuentro yo al poder manipular, ¿dónde la deposito? ¿Quién toma la posta para continuar? Entonces creo que ahí los repositorios digitales podrían tener una estrategia para incluir esas cosas que los investigadores pueden ofrecer, digamos, en esa relación que dice Marta, si estás en una institución pública, bueno, una ida y vuelta para que esa información quede en las instituciones, pero si no fuera, o sea, si estuviéramos hablando de varias instituciones, estos proyectos de repositorios especializados pueden funcionar como una opción. Lo mismo lo que suceda con las asociaciones si promueven la vinculación de los metadatos o de los datos primarios, ¿no? O sea, hay ahí como el dato primario y la cierta elaboración o relación del proceso de investigación que queda oculto y que no llega a publicarse nunca. Acho. Davi tinha pedido. Eu queria comentar só uma parte, e que as pessoas vão falando, a gente vai tendo novas ideias e às vezes fica um pouco difícil falar. Mas pensar que o que nós estamos chamando de repositório, que está presente em várias instituições, por trás desta máquina existe uma coisa chamada interoperabilidade, que tem condições hoje. Só que temos que ter à mesa outras pessoas de outras disciplinas para estarem conversando conosco, tá? Que é a questão, por exemplo, de como que a gente faz esse trabalho de leitura de máquina, né, que é o Learning Machine, para poder ficar varrendo, né, o que está no ar, nas nuvens, né, abertos, para que a gente possa obter isso. Então, a questão de você ter essa sistematização dos quadros, etc., ela poderia ser, inclusive, um trabalho de pesquisa. E veja, o esforço maior está no sentido de poder a gente ganhar colegas da área da informática, da área da técnica, né, para que a gente pudesse estar fomentando nossos interesses de pesquisa da história, né, para esse tipo de colegas, né, e colocar isso porque o repositório teu lá do Buenos Aires está no ar, você coloca lá, você tem uma questão de botânica, lá, alguma coisa assim, né, e fica à disposição. É aberto. Então, mas como é que a gente acessa aquilo, né? Então, os quadros que você está dizendo, eles têm que ser catalogados de tal forma que os metadados sejam possíveis de serem capturados, né? Para poder saber, opa, existe aqui. Essa que é a grande chave, né? Da necessidade da gente, como historiadores, né? Das diversas áreas de conhecimento, compreender essa estrutura de catalogação que são possíveis. Eu vou só mais um ponto, né? Que os meninos falaram, a gente fazemos o uso do Noteblock. Eu não conhecia, já entrei aqui, vi o aplicativo, e é um aplicativo que faz tira a imagem, né, da digitação e tal, mas existe uma coisa chamada OCR, que é uma coisa super importante. Eu não sei se todos conhecem isso, né, mas é o reconhecimento da imagem do ponto de vista eletrônico da máquina. É Optical Character Recognition, quer dizer, reconhecimento de caractere óptico. Então, se você tem uma imagem, só uma imagem não resolve nada. Agora, se você tem uma imagem, um PDF, com esse OCR, aí você começa a tratar. Então, são pequenos detalhes, né, que vão podendo avançar espaços, né? Coisas que eu te falei, são tempos distintos. Nós andamos bastante, estou compartilhando aqui algumas coisas. E por último mesmo, né, a compreensão de quais são os metadados. E aí está faltando aquele colega que ontem esteve conosco aqui, que trabalha no Pérgamo, que é um especialista, me parece ser do Pérgamo, etc. Quais são os possíveis metadados, né, que existem, né, para fazer classificação? Material bibliográfico é fácil,
Mas e outros materiais que não são bibliográficos, como fazemos? Tá? E aí a gente tem na área de ciência da informação um tal de MARC 21, etc. Tem milhões de itens lá. Então, mas a gente, como historiador, tem que começar a entender um pouco mais o que nós temos sobre isso, para poder identificar e termos a mesma gramática quando conversamos com os outros colegas, para que a gente possa trabalhar de uma forma muito profissional. Paro por aqui. Obrigado. Alguém mais? Reginaldo? Posso dar um exemplo? Coisa fantástica. Eu testava essa coisa do machine learning. Estou a brincar, não é? Estou a caricaturar. Mas disse, não, o museu é analógico, nem pensar, não quer nada dessas coisas. A gente tem é que estimular o contacto das pessoas com os objetos e tal. Mas fui completamente convencida porque lembram-se da história que eu contei das 35 fotografias de Angola ontem? Tá. O médico que fez essas fotografias e que era importante perceber a intenção naquela altura, tem 2 cadernos de campo com uma caligrafia completamente indecifrável. Ninguém consegue ler. E então, aqui há uns 6 meses, houve uma aluna de mestrado que conseguiu, com muito esforço, demorou horas, transcrever 10 páginas. E com essas 10 páginas, nós vamos ensinar uma máquina a decifrar eu achei aquilo, fantástico, quer dizer, completamente vendida à machine learning agora já, mas é um exemplo de utilização para arquivos, não é? E para museus destas novas tecnologias. E numa universidade nós temos as pessoas... Exatamente. Nós temos as pessoas, podemos ir à Faculdade de Engenharia, aos tipos da informática, e já nem se chama informática, mas pronto. E isso acho muito interessante, é das coisas melhores de trabalhar numa universidade, é que há um mundo inteiro de expertise por trás de nós. Desculpa, meu querido. Não, estou sempre a mexer. Acho que agora é que... Vamos ver. Alô? Agora tá ligado. Ligado. Bom, sobre a questão do foco. Em tese, o nosso foco é a área de educação, de ensino em ciências, né? Então, os professores que atuaram, materiais de ensino de ciências. Isso nem sempre, a gente tem um foco na cabeça, na hora que você começa a colocar isso em funcionamento, começa a aparecer os problemas. Mas o foco é isso. Então, um problema. Problema não, uma coisa boa, né? Mas que temos lá um colega que o pai foi um dos fundadores da Unicamp, uma pessoa extremamente importante na área de biologia e tal. Quando o pai faleceu, ele chegou com um conjunto de livros de química antigos, né? Todos anotados nos livros. Olha, eu sei que você se interessa por isso, então estou te dando de presente. Porque na minha família ninguém se interessa por isso e eu sei que você vai fazer bom uso, então estou te dando. Então isso está no meu arquivo pessoal. É um material de ensino, porque são livros, manuais de ensino, na verdade, né? E de um pesquisador importante da Unicamp. Então, chega na hora de você classificar, você catalogar, você criar as categorias, enquadrar isso dentro das categorias, já começa, vou considerar até que ponto isso é um livro, não é, enquadro como livro manual de ensino ou não, né? Não é um professor de ensino básico, enfim, já começa a misturar as coisas. Então é só um exemplo para mostrar que a gente tem um foco, né? A ideia, por exemplo, do livro didático não é, isso eu converso com os estudantes o tempo todo, não é a gente digitalizar, né?
guardar os livros didáticos, isso não teria sentido, a gente não teria fôlego, força para isso. Tem outros espaços que fazem isso. Mas alguns livros que aparecem são importantes. Livros com que eu inclusive mostrei ontem, né? Se tem um exemplo, livros com anotações, livros de pessoas especiais dentro da área e tal. Então, isso tudo a gente vai definindo meio no processo, né? Assim, não tem muita saída. Eu acho que o nosso principal problema hoje é a questão do espaço. O Davi falou do espaço, a gente precisava até entender melhor isso. Porque, por exemplo, o que a gente está fazendo tem um espaço limitado, né? Tem dado conta até o momento com a documentação que tem. Mas, por exemplo, se a gente tiver abrir para outros colegas, né, colocarem a sua documentação ali e tal, pronto, esse espaço se esgota rapidamente. Com o que a gente fez, a gente já usou ali 1/5 do espaço disponível. Então, esse é um problema para a gente ver. A minha expectativa é que a gente, por exemplo, na própria rede, a gente consiga ir demonstrando que existe um espaço, existe uma possibilidade da gente real, concreta, que tenha lá um endereço que as pessoas consigam acessar, que a gente possa disponibilizar para as pessoas falarem, olha, eu tenho tal documento. Isso acontece todo dia. Ontem mesmo a Juliana estava falando para mim, eu tenho coisas para ceder para vocês, né? Isso vai acontecendo. Agora, isso vai bater uma hora, na questão do espaço, isso não tenho dúvida. Então, como eu falei, a nossa estratégia é ir fazendo acontecer, a gente ter um espaço concreto, um espaço real, que as pessoas possam olhar e falar, isso existe, eu vou ceder o meu material e eu sei que vai ser útil para alguma coisa pública. Não é uma coisa que eu estou cedendo para o Reginaldo ali, né? Não, que vai ficar guardado. Então, alguma coisa que está ali, as pessoas conseguem acessar, conseguem ver. Mas para isso, claro, tenho que ter alguma coisa em mãos, né? Tem que ter. Então, é um pouco isso. Alô? Queria pensar aqui com o que o Davi falou agora há pouco. De fato, esse caminho de que enquanto as pesquisas estão sendo feitas, e a Gabriela também disse isso, né? O recolhimento disso, de criar um protocolo, né, no projeto, de recolhimento, né, dessas documentações também e poder organizá-las, né? Porque, no nosso caso, como eu disse, não é um repositório, nem parei para pensar nisso, mas em 10 anos diretos, numa produção massiva como é na Pontifícia, nós guardamos muita documentação. Essa é bem a verdade e, de certa maneira, a gente sente que outros pesquisadores em outras universidades, vendo isso, eles acabam pedindo o acesso a essas documentações produzidas pelo NEL, né? Então, é exatamente isso, né? O processo, ele também organicamente vai fazendo e criando esses nichos que, organizados da forma como o Davi estava indicando, né, vai dando abertura, né, para o próprio projeto de vocês. Achei essa ideia muito bacana, né? E eu queria contextualizar um outro movimento que está acontecendo, para inclusive, né, indicar que eu acho que tem outros caminhos para a gente ampliar essa proposta e até para entender isso em rede mesmo, né?
o Reginaldo ontem, ele estava falando, a Juliana também, desde o ano passado, as associações de história, História da Educação, a AMPU Nacional, o GT2 da Amped Nacional e a Associação Rio Sul Grandense de História da Educação, essas associações se uniram num grande pool associativista para poder unificar os historiadores da educação que trabalham com patrimônio naquilo que hoje a gente chama de GT do patrimônio educativo. O GT, ele agregou, né, congregou, na verdade, 88 pesquisadores em todas as regiões do Brasil. Para nós isso foi um grande feito, porque o Brasil é um país continental, né? E conseguimos, a partir de uma definição de patrimônio educativo, listar 120, quase 130 patrimônios, de forma tal que, nesta listagem, a gente pudesse fazer um pedido de um conjunto de coleções, né, objetos, coleções móveis, né, porque nós não estamos incluindo o patrimônio edificado, né, porque os processos no Brasil são outros, para fazer o pedido do tombamento deste grupo como patrimônio cultural brasileiro. Bem, aí é que tá. Eu acredito que essa discussão ela poderia ser também colocada como um motor dentro do GT, porque o GT, o primeiro passo foi a união para a gente anunciar esse pedido para o nosso Instituto de Patrimônio Nacional. Ok, mas a gente tem pensado, e aí, o GT dispersa, ele morre, e eu julgo que esse é o tipo de discussão exatamente que pode ser ampliado, até porque é isso, se nós estamos numa arena ampliada e a Amped Nacional está envolvida, são pessoas de outras áreas que podem estar, né, também assessorando esses processos, sabe? Eu julgo, Reginaldo, que não é a gente ir montar, porque as redes elas se conectam de maneiras assim totalmente não lineares, né? Elas são abruptas, às vezes descontinuadas, mas que a gente consiga não socializar a questão do recolhimento da documentação, mas também dos processos técnicos. Porque eu tenho falado muito isso neste grupo, de que os processos técnicos eles ficam obliterados, né, pelos objetivos das pesquisas e, no fim das contas, a gente fica numa eterna roda de fazer de novo. Não é, Davi? E o Davi, exatamente o que ele disse, eu achei uma ponderação excelente, porque nós estamos desde 2011, mas no início também a coisa não, sinto muito, né? Que é a mesma coisa que aconteceu com o NEL, né? Hoje eu sei que nessa segunda fase nós vamos saber eliminar alguns problemas que nós já passamos, teremos problemas novos, evidentemente, mas perceba, né? Eu tenho batido muito nessa tecla, né? O andar técnico da carruagem, disso que você está fazendo, né? Ele precisa ser aberto de forma que isso retroalimente outros processos também, porque eu tenho certeza que no meio de 88 pesquisadores no GT, eu não sei se no Amapá a gente reunirá os 88, né? Mas, até porque quando a gente se uniu em Natal, nós ficamos tão impressionados que foi todo mundo, né? Eu achei aquela união, aquela foto tão bonita. Não sei, mas com certeza tem mais gente com o mesmo problema, ou com algumas soluções, ou com formas de ir abrindo os caminhos e essa rede também ser conectada, né? Eu acho que a gente pode assumir também esses compromissos, até porque em Natal não, em Macapá, eu espero mesmo que a gente tenha uma
mudança de coordenação desse GT e que ele tenha uma vida, sabe? Porque é muito difícil fazer isso e eu faço realmente muito voto que vocês prosperem, né? E da minha parte, estou oferecendo mesmo, né, essa documentação, né? Também se for para socializar, né? Kátia, isso é fundamental. Isso é fundamental, isso é vital, na verdade, porque reunir conhecimentos técnicos, arquivísticos, historiográficos, de ciências, quer dizer, é impossível a gente não dar conta disso. Isso em meio a aulas, orientações, apareceres, etc, etc, etc. Então, no início, agora eu estou mais relaxado, mas no início eu não dormia à noite, cada vez que eu deitava eu ficava pensando, eu tenho que descobrir como digitaliza, como cataloga, como não sei o quê, tem os processos arquivísticos, quer dizer, é um trabalho monstruoso. Se não tiver essa cooperação em rede, é impossível. É impossível. Deixa eu te contar uma. Lá no ARC, nós tínhamos a mesa dos objetos impossíveis. Que era assim, sabe Deus para que serve isso? Deus há de mandar uma mensagem, porque não sabemos, né? Se nós não temos essa relação com o SIC, com uma sociedade que vê aquele objeto e, né, não ia para frente, né? E é a mesma coisa, no início é só ansiedade, com o tempo você começa a achar, olha, até que é fácil, né? Até que tá indo, né? E o mais interessante, ontem, quando a gente ganha essa expertise que, na verdade, não é nossa, é de todos, né? Como as coisas fluem melhor, né? Então, de fato, eu acredito que a montagem processual, né, de mais colegas associados a vocês, vai ficar muito bacana. Posso só comentar uma coisa muito rápida? A expertise do SIC é muito diferente da expertise dos arquivistas, tá? Até porque há um enquadramento legal que não existe na connoisseurship. Isto quer dizer, havia gente no SIC que olhava, o SIC é o Scientific Instruments Commission, que olhava para uma máquina a vapor do século XIX e conseguia identificar pelos parafusos. Dizia se era francesa, se era... Porque isso corresponde a ter visto mais de 1.000, 2.000, 3.000 máquinas a vapor na vida e conseguir enquadrar no esquema grande das máquinas a vapor. Tá? É a mesma coisa que alguns... que na pintura às vezes acontece, não é? A identificação, a autentificação dos quadros. Connoisseurship. Diferente disto. É preciso a gente ancorar-se. Eu percebo a metáfora, percebes? Mas não é de acumulação de conhecimento, porque há um quadro legal dos arquivos no Brasil, né? E tu queres uma coisa certinha, sabes? Não? Ninguém te liga. Imagina. Oi, bom dia a todos. Obrigada pelas falas desde ontem. Eu só queria ouvir de vocês, da parte do arquivo, em especial, se vocês, e nesse sentido de ancorar mesmo, para quem sabe, quem trabalha exatamente com isso, se vocês têm alguma relação com o Arquivo do Estado. Porque o Arquivo do Estado tem as suas tabelas de temporalidade, tanto da atividade meio quanto da atividade fim, e essas tabelas, elas balizam, elas dão norte, não é uma bíblia, não precisa ser seguida de olhos fechados, mas, de qualquer forma, ela dá para a gente alguns elementos
importantes para a gente entender o que deve ou o que não deve ser guardado, frente também, claro, à proposta da instituição da qual a gente faz parte. Eu digo isso porque no Instituto Butantan, da qual eu faço parte, que é um mundo que tem laboratório de pesquisa, que tem laboratório de produção, que tem 5 museus, que tem um centro de memória, a gente só conseguiu, de fato, conversar com os pesquisadores e tentar fazer esse diálogo entre do que é público, o que é o privado, né, daquilo que é produzido dentro da carreira deles, né, dentro da trajetória científica deles, quando a gente começou a olhar as tabelas juntos, né, quando a gente sentou e começou a olhar, falar o que é atividade meio, o que a gente quer guardar, o que a gente não quer guardar, né, são critérios que a instituição tem que fazer. E esses critérios não podem ser feitos só pelos museus ou pelos laboratórios, porque tem que ser feito pelos dois, né? Porque diferente do que acontece, alguém falou aqui ontem, no Butantan, que alguém falou, né? Os pesquisadores não querem guardar nada, joga tudo fora. No Butantan é guardar tudo, né? Tudo, quer guardar tudo, faz sentido. Não dá, né? A gente tem que ter critérios, a gente tem que ter clareza do que a gente quer enquanto instituição, né? Então, acho que a relação do Arquivo do Estado, nesse sentido, seria muito interessante para todas as pesquisas aqui. No caso no que diz respeito ao acervo de objetos, ao acervo museológico, a gente não tem critérios tão estabelecidos quanto o que o Arquivo do Estado dá para a gente em termos de arquivística. Mas o que a gente tem conseguido, aqui é uma sugestão, o que a gente tem conseguido de muito interessante dentro do Butantan é cotejar o objeto que a gente vê no laboratório, que está lá jogado no canto, né, que está lá sem a gente saber se ele é realmente importante para esse acervo ou não, cotejar ele com as informações do arquivo, né? Então, quando a gente vai para um laboratório que está sendo desativado, por exemplo, que foi o caso que a Marta falou, a gente procura pegar os relatórios dos pesquisadores, os diários deles de pesquisa e ver ali qual é a pesquisa que eles desenvolveram, quais as linhas de pesquisa, e se eles citam alguns dos equipamentos que estão naquele laboratório, né, e conversar com eles. Esse equipamento foi importante a partir de que ponto de vista, vocês usaram durante quanto tempo, quais foram os pesquisadores que usaram, né? Então, o pesquisador não é nosso inimigo nesse sentido, né? Ele precisa ser esclarecido de fato, porque a área dele, a expertise dele é completamente outra, mas a gente tem que saber trabalhar junto com ele. E a partir do momento que isso acontece, muda muito a perspectiva do nosso trabalho junto à memória institucional, né? E isso é uma construção. É claro que se a gente falar, por exemplo, da PUC, gente, como é que a gente vai fazer isso em todos os departamentos, com todos os professores? É a mesma coisa que o Butantan, a gente não consegue, né? Essa é a realidade. Mas a gente vai fazendo, e aos poucos a gente vai conseguindo acessar esses laboratórios e acessar, de fato, os pesquisadores que são líderes de pesquisa, líderes dos seus laboratórios, líderes de alguns projetos, e que, na verdade, esses são os grandes facilitadores para a gente nesse trabalho. Desculpa falar aí tanto, mas a minha pergunta era especialmente com relação às tabelas de temporalidade, que eu acho que é um instrumento fundamental para a gente usar, nas universidades, inclusive. Não, a gente não usou. E pela sua colocação, até agradeço, porque eu já até anotei aqui para a gente procurar ver isso, entendeu? Mas a gente, em princípio, não usou mesmo. A relação com o Arquivo do Estado, há muito tempo que a gente precisa construir. Eu sei, inclusive, que tem materiais lá que são... claro, está no Arquivo do Estado, a gente não vai reproduzir, não é essa a questão. Mas, pelo menos, identificar as fontes, saber o que tem, porque isso também é um problema grande na identificação, né, do tipo de documento que a gente quer deixar destacado no acervo, no repositório. Mas não conseguimos, não tivemos fôlego para fazer isso. Então, a sua dica ela é preciosa mesmo. Agradeço. Alguém mais? Eu queria, inclusive, sobre o Butantan, nós, inclusive, convidamos alguém do Butantan para esse encontro.
Acho que talvez você saiba como é seu nome, Suzana. Exatamente porque eu fui mexer, né, no banco de dados, o acesso digital de vocês, no repositório, eu fiquei bem impressionada. E eu percebi que tem bastante documentação relacionada à escola, né? Então, e falei, nossa, veja você, né? O Butantan tem documentação, e a gente pode fazer uma história, né, a partir esses documentos Butantan. Infelizmente, deu algum problema ali no convite, e houve uma recusa, mas tudo bem, porque numa próxima oportunidade, a ideia é que, de fato, né, vocês possam falar mais sobre isso, porque eu aconselho mesmo que as pessoas visitem o repositório do Instituto Butantan. Muito bacana, né? É, Já me desculpo assim pela recusa, eu não sei a quem foi o convite. Eu sou a representante do Cultural do Butantan, então teremos o maior prazer em colaborar, em participar junto da pesquisa sobre educação em São Paulo. não foi uma recusa por nada. O acervo lá, ele é bem interessante mesmo. O repositório traz uma grande visibilidade a esse acervo. A gente tem 3 fundos. É o fundo institucional do Instituto Butantan, o fundo vacinogênico, que é um instituto que foi anexado ao Butantan em 1925, e o fundo da escola rural, que funcionou dentro do Butantan até a década de 50. E esse fundo ele foi digitalizado, organizado, feito os metadados, enfim, todo organizado por um projeto de pesquisa da FAPESP, e que previa também a inclusão dentro do repositório que já existia. Muito bacana. É que eu costumo entrar em repositório digital e sempre digitar a palavra escola, né? Apareceu o documento, oba, né? E foi o caso do Instituto Butantan. Eu falei, nossa, olha, que bacana. Então, gente, se ninguém mais falar nada, podemos encerrar? Então tá. Eu só quero anunciar que às 14 horas a gente retorna. Vamos almoçar com tranquilidade, com paz, e a gente vem para a mesa Educação e Ciências, com a professora Cibele Celestino da Silva, o professor Ivan Gurgel. Eu terei o imenso prazer de mediar essa mesa, 14 horas aqui nesse mesmo bate-lugar, tá bom? Então, até mais.